Livro do princípio das origens, livro de Gênesis, capítulo 1, a seguir, o estudo, o versículo de número 6, que diz: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, ou e tarde de manhã, o segundo dia. Nós vemos novamente que o dizer de Deus, a palavra, o verbo de Deus, juntamente com a fé, juntamente com a extrema confiança que Deus ele tem na sua palavra, no seu dizer. Por isto que nos tempos antigos os homens, o ser humano em si, ele tinha muito respeito, ele dava muito valor ao que se dizia, ao que se falava, ele sustentava aquilo que ele falava, porque isto, de certo tempo, até mesmo muito anterior, e até mesmo inconsciente, o homem ele sabe que a palavra ela tem uma força, que a palavra ela tem naturalmente uma vitalidade, e que da mesma forma que o homem ele foi feito, que o homem veio ao mundo, isso também é uma expressão divina, isso também é uma representação da imagem divina, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, também a palavra de Deus, ela tem mais do que uma força natural. Ela é da própria natureza divina, ela é o próprio Deus. Porque a palavra, ela tem vida por si mesmo. A palavra de Deus, ela não é simplesmente uma palavra, como podemos dizer, audível, abstrata. Não, mas a palavra de Deus, ela vem com toda a forma do raciocínio e lógica divina. É por isso que também é chamada de logos, de razão, no idioma grego do Novo Testamento. E é uma palavra viva, ou seja, é uma pessoa. Então, Deus, para representar a si mesmo de forma que a sua criação, que aqueles que fossem criados por eles, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito de Deus, os criadores de todas as coisas, conforme está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, dizendo aos jovens: lembra-te dos teus criadores no dia da tua mocidade. Quando a palavra ela fala que Deus ele cria o homem, Deus ele cria os anjos e todos eles estão perante a face de Deus. A princípio, o homem deixou de estar perante realmente a face de Deus, mas normalmente quando o espiritual e o físico eram unânimes, eram um somente, desde o jardim, quando a presença de Deus era total no mundo físico, nós vemos que o representante de Deus, porque Deus, ele é eterno. A sua criação não pode compreender plenamente Deus jamais. Então, ele criando algo muitíssimo inferior, por mais perfeito que fosse, conforme as suas mãos, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, a palavra de Deus, ela nos diz que, então, ele gerou na eternidade da eternidade a sua própria palavra criativa, agente criador de todas as coisas, a saber, si mesmo, a saber, na compreensão nossa, limitada, na compreensão da criação, como num sentido de família, ou seja, ao seu filho.
Então, quando nós compreendemos que Deus é muito mais do que nós podemos compreender da nossa forma limitada, da nossa forma de compreensão aqui da criação, porque a família, a ideia de família, ela foi criada no pensamento divino, mas Deus é muito mais do que uma família. Quando Deus então ele institui a família na terra, nós podemos compreender qual que é o relacionamento que Deus ele tem consigo mesmo e nisto ele reflete isto com a sua criação. Porque Deus é um ser íntegro, Deus é um ser inteiro, Deus é um ser verdadeiro. Deus ele não age com os outros como ele agiria consigo mesmo. Deus é o ser mais verdadeiro, Deus é um Deus verdadeiro. Deus está acima do conceito que nós entendemos como verdade, porque a verdade também foi criada por ele. Então, quando nós chamamos Deus por títulos como Pai, quando Deus é compreendido por nós também como Filho, são apenas títulos que nós, no nosso mundo limitado da criação, tendo por base a criação de Deus, que reflete a glória, o peso da importância daquilo que Deus é, por isso que o mundo odeia os conceitos, os valores, os princípios da Bíblia Sagrada, do cristianismo, né, do judaico-cristão. Por quê? Tudo isto reflete a glória de Deus, mostra quem Deus é. Ou seja, tudo isto aponta para a pessoa de Deus. E quando nós compreendemos então que Deus, ele cria no princípio, por meio da sua palavra, as águas. Quando então, do meio das águas, depois de houver uma separação da luz e das trevas, uma separação aonde é nomeado de noite e dia, quando então, não num número, é bom lembrar deste detalhe, versículo de número 5, não é um número ordinário, não é primeiro dia, é um dia, ou dia ou um tempo, visto que a palavra yom, que significa dia, também se refere a um tempo indeterminado, não especificado de horas, visto que o Sol, como nós temos base de que o dia para nós é baseado no Sol, quando então ele se põe, escurece, anoitece e então vem um novo dia. Então, baseado no Sol, que somente como o luzeiro maior que vai dominar o dia no quarto dia da criação, ainda não havia aparecido. No entanto, aqui não há a menção de Yom Rishon, primeiro dia, a menção de Yom Ehad. E dentro disto dá para nós entender que aqui Deus ele está mesclando o mundo espiritual contendo a sua glória, o mundo que eu digo, o mundo celestial, os aspectos de kavod, né, os aspectos de glória, de peso, né, da gravidade, da importância, daquilo que sustenta um nome, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, que está nos céus, como está escrito pelo salmista num dos seus salmos, quando ele diz que os céus expressa a glória de Deus. Quando então diz que os céus ele revela a importância, a grandeza da pessoa de Deus, o peso da força, da glória, do poder, da sabedoria, da majestade, da gravidade, da bravura, de tudo que nós podemos trazer como adjetivos, títulos que glorifiquem, que enaltecem, que exaltam, que engrandecem, que torna no nosso entendimento, no nosso coração, a pessoa de Deus mais importante
nesse sentido, não de forma vazia, mas que isto realmente preenche o nosso ser, porque Deus, ele é importante. Tendo base nisso, nós vemos que depois de houver esta separação toda, agora Deus, do meio dessas águas primordiais que existiam, que o Espírito já estava pairando, que o Espírito já estava tremulando sobre as águas, né? Com certeza, ali o Espírito de Deus como pessoa, ele decidiu visitar a sua criação após a palavra liberada, tal como a palavra sai da boca de alguém, e quando sai a palavra da boca de alguém, vem o sopro junto com aquilo que nós podemos dizer que é audível, mas dentro do nosso coração, no nosso intelecto, na nossa mente, o que está acontecendo? Está se formando um vocabulário, está se formando um raciocínio. E aí está a sabedoria do Espírito de Deus, porque Deus, ele não simplesmente falou palavras vazias, mas ele falou palavras totalmente de raciocínio, palavras totalmente de sabedoria, palavras totalmente equalizadas, palavras totalmente de conhecimento e entendimento profundo em todos os aspectos da matemática, eh, em todos os aspectos da geometria, em todos os aspectos, em questões da arte, de todas as moléculas, de tudo o que existe de questão de sabedoria, de espaço, e tudo foi muito bem orquestrado e calculado na mente de Deus para que então o seu filho, a pessoa do seu filho, a quem ele honrou muito desde a eternidade passada, e colocou um trono no céu para o honrá-lo novamente, duplamente, conforme está escrito no livro de Isaías, no capítulo de número 24, quando fala que alguém invejou aquela autoridade que estava reservada por Deus. Alguém invejou, alguém queria algo semelhante àquilo que Deus faria com o seu filho, porque já estava nos projetos de Deus desde antes, na eternidade, que o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse 13. Então Jesus, nos pensamentos de Deus, seria honrado duplamente. Jesus, nos pensamentos do Pai, seria glorificado mais ainda do que ele já era glorificado. Por quê? Porque se um Deus que tem todo o poder, que faz, realiza coisas maravilhosas, e este Deus ele cria homens que são inferiores aos anjos, que são inferiores a arcanjos, querubins, serafins, no nosso modo de dizer, porque nós somos, biblicamente, a coroa da criação de Deus. No entanto, isto porque Jesus nos resgatou novamente. No entendimento do homem caído, do homem rebelde, desobediente após o pecado, seria como Deus é um ser ditador, porque ele quer simplesmente ser adorado porque ele é Deus. Mas Deus ele não precisa disso. Mas quem quer ser amigo de Deus, quem quer estar ao lado de Deus, por amor, Deus ele também, por amor incondicional, quer ser unânime a este. Então ele dá o livre-arbítrio a todo aquele que ama, que se aproxima dele de verdade, que quer passar a eternidade com ele. Ele não força ninguém a nada. Então, quando nós vemos dentro das Escrituras Sagradas que Deus, para fazer com que toda a humanidade, o homem, toda a criação, quer seja tronos, autoridades, potestades, principados, hostes, quem quer que seja, se prostre perante o Criador, se prostre perante aquele que tem o poder de criar, de formar, de fazer, de manter todas as coisas por intermédio do seu poder, daquilo que ele diz, daquilo que ele decreta. Ele tem o poder e ele merece sim ser honrado, prestigiado, elogiado, glorificado, exaltado, louvado, adorado, cultuado. Então, ele enviando ao seu filho,
para cumprir com a palavra que ele deu, para mostrar mais uma vez, para não deixar dúvidas à criação e principalmente aqueles que se rebelaram na eternidade, a Heilel Ben Shahar, que é Satanás, que é o opositor, que é o inimigo das nossas vidas, juntamente com os anjos que se rebelaram com ele, uma terça parte dos anjos, sendo que dois terços, na verdade, são dos anjos do Senhor. Então, para cada demônio, para cada anjo caído, existe dois anjos. Ou seja, ainda assim o céu é maior do que os inimigos de Deus. Deus por si só é muito maior e sublime, mas o inimigo que conseguiu um terço é infinitamente menor. Então, quando nós vemos que Jesus, ele mostrando a sua tremenda humildade, Jesus, ele mostrando que por amor, ele não veio mostrar que ele quer ser adorado, ele não veio mostrar que ele necessita disso, que ele precisa disso, não, mas que o seu amor, o ato daquilo que ele fez e ele faz por nós diariamente, aleluia, isto sim faz com que nos movamos a ele em gratidão, porque no céu há somente gratidão. No céu, aqueles que já venceram, aqueles que já passaram por este mundo e venceram o pecado, o mundo, venceram as tentações, as tribulações, as provações, todos eles simplesmente têm a gratidão profunda e eterna a Deus. Eles somente querem adorar e servir a Deus por gratidão, e este é o pensamento e o intento que deveria ter dentro do nosso coração. Já nós estamos do aqui. Então é isto que acontece. Então Jesus, ele não é um ser que, sim, ele tem um ciúme muito grande por aquele, por aquela que pertence a ele, porque ele sabe o quanto que custou aqui na vida o fato dele ter vindo, o fato de ele ter se abdicado, o fato dele ter se abnegado diante de Deus, renunciado os apetites do seu corpo físico para estar em profundos jejuns e orações contínuas para permanecer vivendo em espírito, vencendo as lutas, dificuldades, batalhas espirituais, para que nem mesmo na sua mente ele pecasse, para que num dia ele derramando o seu sangue no dia, no momento certo, conforme na festa de Páscoa, conforme no horário certo do sacrifício, que era o horário ali, se não me falha a memória, às 9 horas da manhã, quando começava o sacrifício do cordeiro no templo, indo até às 3 horas da tarde, passando num sacrifício de 6 horas. 6 horas em profundo tormento, atormentado numa cruz, após horas sem comer, de jejum, passando uma madrugada sem dormir, sendo julgado no sinédrio por juízes que, aproveitando da situação, ali todos eles acabaram por encurralar Jesus, fazendo com que a população não soubesse o que estava acontecendo em oculto, quando somente aqueles homens, 70 juízes, quando somente aqueles homens das classes altas, dos escribas e de outras seitas religiosas, quando eles todos ali estavam perante Pilatos, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quando então ele, no sinédrio, é espancado, esbofeteado, puxam suas barbas, cospem no seu rosto, socam o seu rosto, e ele é levado a ser julgado, e nada diz. Então sentenciam ele
até que chicoteiam ele com mais de 400 cortes nas suas costas, nos seus braços, nas partes abdominais, nas pernas. Quando ele todo deslacerado, moído, conforme está escrito pelo profeta Isaías, ele, agora até mesmo podendo contar os ossos do seu corpo, de uma forma tão deslacerada que ele estava, sangrando muito, quando então lhe é posto uma coroa de espinho venenoso sobre a sua cabeça, a pele do seu rosto, da sua cabeça incha, com certeza a dor de cabeça é intensa, a dor do seu corpo é extrema, a fraqueza é grande, o sangue está esvaindo do seu corpo. E homens ainda o humilham, os soldados, quando pegam uma cana, um caniço, e batem na sua cabeça, ele ajoelhado, batem, e aquela coroa de espinhos, aquele caniço batendo na sua cabeça, os espinhos penetrando a pele e o crânio, e o sangue descendo sobre o seu rosto, o sangue descendo sobre o seu pescoço, quando zombam dele dizendo: salve, ó rei, e se curvam perante ele e ali humilham ao Senhor mais uma vez. Quando então colocam uma cruz, um madeiro muito pesado sobre as suas costas, uma madeira aí com certeza de mais de 60 quilos, quando ele totalmente já fragilizado como homem que ele era, ele vai andar aí muitos metros, quilômetros, até subir o alto do Gólgota, e ele mesmo não aguentava por um tempo, até que chamaram Simão, Cirineu, para estar ajudando ele a subir com aquela madeira, aquele lenho, aquela cruz. Então, quando então é pregado com cravos enormes, pregos enormes, transpassam os seus pés, transpassam as suas mãos, e a dor é muito, muito intensa, extrema, mais do que ele já tinha sofrido e padecido, e ele sabendo que não tem culpa alguma, mas que ele está fazendo isso para redimir aquele que crer nele, aquele que confiar extremamente de que da sua vida, do seu sangue, ali há poder sobre o pecado, o diabo, e ali ele está dando vida, uma novidade de vida, uma vida nova àquele que aceitar. Então ele fica desde das 9 horas, né, que é o horário do sacrifício do cordeiro, exatamente até as 3 da tarde, crucificado, quando o sol, a justiça que Deus pôs no sol, para o sol, digamos, ser justo e iluminar o dia na sua intensidade, às 3 horas da tarde, se esconde num negrume terrível, e o dia vira uma noite escura de densas trevas, porque não pôde suportar o autor da vida, aquele que é a própria luz, sofrendo a injustiça. Então o sol, ele se retira, a luz do sol, ela se apaga diante daquela luz, daquela tamanha e tremenda luz, que é a luz que ilumina o mundo e o universo,
a verdadeira luz que dá vida a tudo e a todos os homens. Quando então ele, não que alguém matou Jesus, porque ninguém matou Jesus. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida justamente no horário certo, que finalizava o sacrifício do Cordeiro no dia de Páscoa, naquele mesmo dia de festa da Páscoa, qual estava sendo sacrificado um cordeiro lá no templo. Existia muitos judeus de várias localidades, israelitas de várias localidades em Israel, em Jerusalém, no templo, e logo ali perto, no alto do monte, estava o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, exatamente na mesma hora em que estava sendo crucificado o Cordeiro de Páscoa, que de forma religiosa os homens querem retornar à memória daquilo que Deus um dia fez no passado, um dia daquilo que Deus ele fez e que ele foi providência para o povo, para libertar o povo de uma situação, para tirar o povo de uma condição física, mas aqui, eis o Cordeiro, como disse João o Batizador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o homem do Egito. Egito significa um lugar de opressão. Misraima significa um lugar aonde que as pessoas estão sendo afligidas, um lugar estreito, um lugar que está apertado, porque esta é a condição do homem aqui nesta vida, neste curto espaço de vida aí de 60, 70, 80, 100 anos no máximo, 100 anos no máximo alguém vivendo. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa agoniada, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem perspectiva de eternidade. Uma pessoa que os teus olhos estão nas concupiscências do mundo e na soberba da vida, os seus pensamentos são vaidade, tudo o que ela pensa, o que ela quer é vão, ela não entende a verdade, a realidade do que realmente acontece no plano espiritual, o que está acontecendo já na eternidade em relação à sua própria vida. E assim ela perece, porque ela é como que uma pessoa que está andando com vendas nos olhos, indo em uma direção, sendo orientada pelo príncipe das trevas deste século, desta geração, desta era, que induz a ela o que ele quer, para onde ela deva ir, o que ela deve fazer, falar, agir, se comportar e etc. Ou seja, sua forma de viver. E ela acha que tem um real livre-arbítrio, ela acha que realmente esta pessoa que está andando assim, ela pensa, ela acha que está vivendo de acordo com o seu querer, na sua liberdade, e ela tem então consigo que a libertinagem, muitas das vezes, seja a sua melhor forma de expressão da sua liberdade. Quando então ela está algemada em angústias de morte e todos os dias ela está morrendo um pouco mais, lhe sai, lhe esvai a tristeza, ela aumenta à medida que a alegria do seu viver ela se esvai, e um pouco mais angústia invade o seu ser à medida que a alegria da sua vida ela está se esvaindo dia após dia e ela não está se apercebendo que um momento ela vai realmente morrer fisicamente, porém ela já é uma pessoa morta no espírito, ela já é uma pessoa morta na sua alma, porque a sua alma ela precisa de um remidor, de um redentor, de alguém que compre ela, de alguém que ressuscite, que restaure a sua vida para Deus, que retorne ela de volta ao eterno, à eternidade com Deus, e esta é simplesmente uma maneira única através do seu filho Jesus, por isto que ele é tudo. Jesus é literalmente tudo. Quando então nós vemos dentro da palavra do Senhor que quando Deus ele faz estas separações agora, ele dentro deste primeiro dia, que realmente conforme está escrito, está Yom Echad, que significa dia ou um tempo, significando que ali foi expressado por Deus um dia, ou seja, um tempo, não de forma ordinário.
primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas que este foi um tempo do Senhor, um dia do Senhor, que é a exata expressão daquilo que Ele quer fazer, isto é, tornar um tempo, tornar um dia uno o espiritual e o físico como um. É por isso que também no livro de Zacarias, no final do livro, está escrito que quando Cristo voltar novamente, não vai saber se aquele dia ele é de noite ou se aquele dia está de dia, porque a sua glória, a sua luz, a nova Jerusalém que está por detrás de tudo também, a glória de Deus, o trono de Deus, Cristo que vai vir reinando, vai trazer tremenda glória e tremenda luz, e os céus vai se começar a se unir com a terra, e então vai começar um processo novamente como da época do Éden. Então a terra ela vai começar a ter mais vida, mais glória de Deus, mais conhecimento, experiência de Deus, mais poder de Deus, mais tudo o que é de Deus em abundância e vida e muita vida e prosperidade sobre a face da terra, mas depois de um tempo também de juízo que vai acontecer muito terrível sobre esta face da terra. Por quê? Porque os homens, a humanidade, rejeitou também a este Jesus, o Criador, a este Jesus que é a maneira de se encontrar com o Criador, o Pai, o Eterno, que Jesus é o caminho, Jesus é a conduta do homem, é a maneira, a expressa imagem do caráter da pessoa de Deus, é a maneira visível que Deus ele deu de presente para a humanidade para dizer: quer me conhecer? Aí está o meu filho, a imagem expressa, visível, compatível com vocês, ou seja, para que vocês consigam, de certa forma, ter uma forma tolerável de estar a andar comigo, porque Cristo é o Deus conosco. Então, de certa forma, Cristo, ele é a imagem de Deus, isto é, Deus ele não pode vir com toda a sua essência, com toda a sua natureza, com toda a pessoa plena que ele é e se revelar à humanidade e à criação. Então, ele se reduz muitíssimo, ele se reduz, se reduz, se reduz, ele se faz muito menor, ele se faz um servo. E mesmo assim, ele sendo a própria palavra inerrante, ele volta ao seio do seu poder e ele continua sendo quem ele é, quem ele era, mas agora de uma forma tolerável para nós, de uma forma com que nós possamos compreender, tocar, ver e andar com ele. Quando então nós vemos que neste dia, conforme Zacarias ele fala, e não se saberá se aquele dia será de noite ou se saberá se é de dia, mas será chamado e conhecido como um dia, Yom Echad, um dia do Senhor. Então é expressa a vontade de Deus justamente no primeiro, ou como nós podemos dizer, no dia 1 da criação divina. E tudo isto culmina em algo muito lindo, que é um casamento dos céus com a terra. Eia, agora vejamos um conhecimento que nós temos a respeito da palavra terra, a palavra Eres, que aí significa o planeta Terra, ou a nação de Israel, comumente muitas vezes usada na Bíblia como Eres, a terra. Então vemos que o planeta em si ele é chamado de terra, Eres, quando Deus ele criou. E agora, a partir deste momento em que ele está tirando do meio destas águas um firmamento, ele está tirando do meio destas águas uma substância, algo que vai fazer com que haja uma separação da parte inferior da parte superior e haja então águas sobre este firmamento e águas debaixo deste firmamento. É o que nós podemos compreender como então aí após a atmosfera existe outros tipos de céus, onde existe o céu dos astros, existe o céu como nós
conhecemos, entre aspas, dos planetas e tudo mais, das galáxias e tudo mais, e todos estes astros, planetas e tudo mais estão aí firmados, né? Eles não caem, eles se encontram firmados em um firmamento que Deus estendeu, e sobre este firmamento ainda há muitas águas, conforme está escrito. Debaixo deste firmamento, então, existe a Terra, que nós chamamos de planeta Terra, da qual destas águas agora Deus ele vem separando por meio deste firmamento, ele vem agora a dizer que haja uma separação das águas que estão em cima e das águas que estão embaixo, e assim se fez. Ou seja, porque quando há um haja de Deus, quando há uma palavra em que o Verbo se faz presente, Cristo se faz presente, ele fala. Quando ele fala, é o próprio Verbo, o ser de Deus, o Verbo que traz a existência, o próprio Verbo que faz o existir acontecer, fazer, formar, criar. Ou seja, porque ele tem todo este poder. Então, agora ele vem com o haja. Novamente, uma separação de águas e águas. É quando nós estávamos vivendo a nossa vida comum, a nossa vida que faz com que nós percorremos esta terra, e a palavra terra, Eretz, ela está ligada à palavra larutz, que significa correr. E nós entendemos então que o fato de que a terra está ligado com o verbo correr, isto significa que esta vida é uma corrida, uma vida de passagem, uma vida que passa muito rápido, uma vida passageira, e o propósito de tudo isto a princípio foi a unificação dos céus e da terra, quando então ainda não existia um firmamento que se separasse a parte superior da parte inferior. E isto acontece então também, novamente, quando Deus ele vai criar o jardim do Éden, né, que significa, Éden significa um lugar de delícia, e existem outros significados também, mas quando vemos que há ali um preparo de um deleite, de um banquete, de um lugar maravilhoso que era para o homem, que é para o homem, quando então aquilo que é espiritual está ligado com o que é físico, e não há nada que possa atrapalhar, não há nada que possa tirar o foco da unidade de quem Deus é na vida do homem. Deus é Deus para o homem, e o homem é o servo, o filho deste Deus, o servidor, o adorador deste Deus. Então existe um propósito em tudo isto, ou seja, quando então o espiritual e o físico eram uma coisa só, estavam unificados. Quando então neste segundo dia, que agora sim vem um número ordinário, no versículo 8 diz: E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Quando então existe agora sim segundo Yom Sheni, ou seja, o segundo dia, existe um número de ordem, ordinário. Quando então não existia o primeiro dia, chamado de Yom Ehad, que é, no caso, Yom Rishon. O que nós podemos entender é que, dentro destes aspectos da criação, como princípios estabelecidos por Deus, desde o princípio, existe sim uma criação literal de Deus, mas dentro deste contexto há algo espiritual de princípios para a nossa vida. Quando então Deus, ele chamando aquele firmamento de céus, ele está remetendo que acima destes céus há águas, há vida, e que esta vida, ela vai de tempo em tempo, vai ser derramada sobre esta terra. Quando então, por exemplo, nós podemos compreender que aí a palavra terra, que é algo que tem a ver com o fato de correr, de uma corrida, de algo corriqueiro, porque, inclusive dentro, por exemplo, do livro de Gênesis, aqui no capítulo de número
24 e 28, dentro de dois contextos interessantes, falando a respeito de duas personagens bíblicas, que é Rebeca e Raquel. E dentro destes capítulos, de número 24 com Rebeca e 29 com Raquel, que fala a respeito de algo com respeito à palavra correr, que é onde que este verbo ele aparece no livro de Gênesis, logo as primeiras vezes. Então, quando nós vemos que o servo de Abraão ele vai de encontro a Rebeca para lhe pedir água, e quando ele vai de encontro, ali a palavra é correr. Quando também Rebeca vai em direção ao poço para obter água, e ali existe também a palavra correr no versículo 20. Quando Rebeca ela vai à sua família dizer que o servo de Abraão está perante ela e que lhe foi enviado, e ela vai correndo. Engraçado que este verbo ele acontece dentro destes capítulos específicos que falam a respeito de algo. Quando então, no versículo 29, Labão ele corre para recepcionar o servo de Abraão. Aqui dentro deste contexto que fala a respeito de algo, de uma união de Isaac e Rebeca. Veja, no capítulo 29 também fala algo. Ali existe o verbo correr, larutz, que após Jacó se encontrar com Rebeca, com Raquel, Jacó se encontra com Raquel e então lhe beija, e Raquel corre e anuncia a seu pai Labão. E ali então Jacó, o seu primo, é recepcionado novamente por Labão. E ali está o verbo correr novamente, porque Labão corre para se encontrar com Jacó e recepcioná-lo em sua casa. Quando então nestes capítulos 24 e 29 existe algo específico, que é um contexto de um casamento. Ou seja, a ideia desde o princípio de Deus é tornar unânime as coisas, una as coisas, o espiritual e o físico. E agora na pessoa de Isaac, aqui dentro das primeiras vezes que o verbo correr, que está ligado com a palavra terra, qual Deus criou no princípio, este verbo correr, ele está associado num contexto de casamento, de união entre Isaac e Rebeca, entre Jacó e Raquel. Quando nós vemos que a vontade de Deus sempre foi tornar una as coisas espirituais e físicas. E agora, para resgatar todas as coisas novamente, ele agora é enviando ao seu filho para se casar com a sua igreja, com os congregados que invocam ao seu nome, aqueles que ouviram a água viva que desce do céu, que está sob o firmamento, a água viva do Espírito Santo de Deus, que Cristo abriu a porta destas águas vivas, destas águas poderosas, que é o Espírito Santo de Deus, que está sobre o firmamento, que está acima nos céus. Então estas águas agora, ela nos dá acesso a fazer com que nós tenhamos neste presente momento a união do espiritual com o físico. Mas futuramente isto será real, isto será mais real, quando então se concluir no acasalamento, no casamento, na união do Cristo com a sua igreja, com os congregados que ele tirou deste mundo, que ele extraiu deste mundo. Glórias a Deus. E há então um mistério também muito interessante, que é ainda nos versículos anteriores, por exemplo, quando no versículo
a partir do 3, quando fala a respeito da luz, que fala que a luz era boa, e isso também no livro ao qual o próprio Moisés escreveu, que é o livro de Gênesis, quando Moisés, sendo uma criança, os seus pais ali lhe dão este adjetivo de que ele era bom, e por isso eles fizeram ali um cesto para o guardar, porque ele era bom. Ou seja, porque existia um propósito, de certa forma, Deus havia posto o temor, dado visões, sonhos, revelações aos seus pais para fazer algo, para dar a eles entender de que existia um projeto, um propósito maior na vida daquela criança e que ele seria salva. Que ela seria salva da mesma forma como Deus avisou para José, o pai de Jesus, que representa também Moisés. Quando então a palavra de Deus, por exemplo, quando nós vemos que Moisés ele vai ser levado pelo rio Nilo, e ali a palavra rio Nilo é a palavra Iora, ou seja, da onde que é extraída a palavra ora, que é luz. Então a palavra Nilo, que é um rio, que é um fluente, um rio que flui, dali também é extraída a palavra ora, que é a palavra luz, que nós já sabemos que essa luz não é uma luz comum, natural, que nós podemos sentir, ver, mas que é realmente a luz do ungido de Deus, que é a luz da palavra de Deus, da palavra criadora de Deus. Quando nós vemos que, interessante, Moisés, ele é posto num cesto, ele é posto numa arquinha, e então, ali naquele rio, naquele fluente, e é ora, da onde se extrai a palavra luz, ora, ou seja, a palavra de Deus, ela sempre vai glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Aqui ela está fazendo uma alusão também à vida de Moisés, que seria extraída daquele rio do Egito, e ora, daquele rio Nilo, ele sairia daquelas águas do rio do Egito, Misraim. Misraim significa algo apertado, algo que aflige. Então o rio Nilo que está no Egito traz essa ideia bíblica de que existe um fluente em um determinado lugar, existe algo, um rio, que é o rio do mundo, aonde que as pessoas elas estão ali cultivando à beira daquele rio, elas estão regando, elas estão usando aquela água, elas se beneficiam de certa forma daquela água, mas aquele ambiente, eu não digo geograficamente, eu estou falando de forma espiritual. Aquelas águas do Egito espiritual lhes trazem angústia, lhes trazem morte, lhes trazem tristeza. Porém, há alguém que é retirado das águas deste rio, cujo nome é Moshe. Moshe é Moisés, que significa retirado das águas, conforme o idioma egípcio, mas biblicamente significa também aquele que é retirado, e no contexto é das águas. Quando então ele é retirado destas águas amargas, destas águas que trazem aperto, angústia, deste ambiente espiritualmente geográfico, de aperto, de Misraim, do Egito, o rio Nilo, quando então isso também reflete na pessoa de Jesus Cristo, que cumpriria todos estes aspectos, quando nós vemos que no livro de Mateus há uma profecia dizendo do meu filho, do Egito, aliás, do Egito eu chamei o meu filho, ou seja, porque Jesus, ele foi perseguido assim como Moisés desde criancinha. Ele foi perseguido para ser morto assim como Moisés, então ele teve que fugir para o Egito. E no Egito, num lugar de aperto, nós sabemos que conforme uma criança, ela desde a sua idade na infância até ela chegando a certo momento ali da adolescência,
muito antes, né? Antigamente era até 7 anos, hoje com certeza é até mais. A forma como o subconsciente, o inconsciente, ele está vivendo, ele está absorvendo a forma de viver e tudo mais, isto pode gerar sequelas na forma inteira e adulta daquela criança. Isto até mesmo os psicólogos dizem, até determinada idade, aí 7 anos antigamente, né? Hoje com certeza deve ser mais, porque nós estamos, o mundo está retrocedendo, né? Parece que o mundo está evoluindo, mas o mundo está retrocedendo. Então, aí a criança, o adolescente, conforme ele está vivendo desde a sua fase de infância e tudo mais, a forma como ele aprende, o ambiente onde ele está, tudo que ele absorve disso, os traumas, tudo isso vai refletindo na sua forma de viver e de pensar conforme o restante da sua vida. Isto vai como que de forma inconsciente conduzindo a sua forma de viver, ou seja, Jesus ele já foi criado num contexto de necessidade, num contexto de perseguição. Então, em tudo ele foi tentado, provado, testado, para dizer aos homens: olha, em tudo também eu fui testado, tentado, provado, e eu venci. Vocês também podem vencer nos meus méritos, nas minhas obras, naquilo que eu fiz e eu faço por vocês se vocês depositar confiança inteiramente em mim. Então é esta a confiança que ele nos dá. Quando então a todos estes aspectos da Bíblia, dos primeiros versículos, eles glorificam a pessoa de Cristo, eles enaltecem a pessoa de Cristo, eles mostram que Jesus, ele é o maior presente que o ser humano ele pode ter. Então, quando nós vemos estes mistérios da Bíblia Sagrada, em que no livro de Mateus está escrito: do Egito eu chamei o meu filho. Então, Deus ele está dizendo que o seu filho ele iria para o Egito e que dali ele também seria como também, de certa forma, coletiva, quando o povo de Israel vai para o Egito, quando ali também na pessoa de Abraão vai para o Egito, o seu filho Isaac vai para o Egito. Ou seja, dentro de todos esses aspectos ali, eles passaram por apertos, eles passaram por momentos de aflição, e isso também se refletiria na pessoa de Cristo. Isso também se refletiria na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus ele passou por aflições, por apertos inumeráveis na vida. Ele viveu no Egito, mas até mesmo espiritualmente ele saiu do Egito. Ele viveu em batalhas espirituais constantes. Então, quando nós vemos aqui que neste este segundo dia ele é finalizado, conforme a palavra do Senhor, e é um dia onde que nós podemos refletir quais são as águas que estão movendo a nossa vida, as águas que estão sobre a face da terra, Larutz, a terra que corre, que é passageira, que no sentido de uma vida corriqueira e tudo mais, aonde que vai levar o fluxo, o rio deste mundo, a nossa vida, para onde está nos levando? Mas há muitas águas, há um rio de água viva, há muitas águas sobre os céus, cuja porta já foi aberta. A porta se chama Jesus de Nazaré. Ele abriu a porta, ele se esforçou o máximo que ninguém jamais conseguiria abrir tamanha porta. Ele está com a porta aberta para todos aqueles que nele crê. E quando eu e você pede no seu nome, nos seus méritos, no seu caráter, então ele abre ainda mais a porta e há um canal aonde que águas vivas, há um canal aonde força, graça, vida que vem de Deus, vida que vem do céu, o Espírito de Deus que vem como rios de águas vivas, vem e inunda a minha vida, vem e inunda a nossa vida e nos faz ligados à pessoa de Deus, ao Senhor. Então o mundo espiritual e o físico, eles acabam se unindo também.
Glórias a Deus. Nós vemos na oração do Pai Nosso, quando é pedido, o Senhor nos ensinou dizendo, assim como é no céu, seja feita a sua vontade aqui na terra. Então, o Espírito do Senhor, ele vem fazer isso sobre a nossa vida. Ele vem trazer coisas que estão acontecendo no céu, que é da vontade do Senhor, para que elas sejam baixadas na nossa vida, para que nós possamos viver a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E se a vontade do Senhor for que nós sejamos provados, e se a vontade do Senhor for para que extraiamos de dentro de nós conteúdo, substância, riquezas do mais profundo do nosso ser, que nós nem mesmo saibamos, mas que ali no momento da dificuldade, no momento da provação, ele nos testando, ele consiga tirar do mais profundo de nós coisas grandiosas, riquezas, que farão com que a nossa fé dê uma alavancada, suba, com que tudo o que há de Deus e dentro de nós seja cada vez mais evidente, mais visto para a glória do nome dele, porque tudo é para ele. Todas as coisas devem estar voltadas à pessoa de Jesus. Ele é o centro, o foco, a ênfase de todas as coisas na minha e na tua vida. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar as nossas vidas em o nome do Senhor, pelos seus próprios méritos. Glórias a Deus, que possamos meditar nestas palavras e receber mais desta vida que vem de Deus, que está na pessoa de Jesus, o seu Filho amado, ressurreto ao terceiro dia, vivo para todo sempre, vencedor, mais e mais do que vencedor. A Ele coroamos no nosso viver. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.